Bom dia, professor. Na minha roça de cacau, eu tô com um problemão. Eu não coloquei fósforo no plantio. E aí, quando eu fiz análise de solo, meu fósforo deu 0. Fiz correção porque deu um pouco de alumínio. É uma área com 400 plantas. Tô colocando fósforo e tô usando esterco de cabra curtido. Será que fazendo assim eu consigo equilibrar o fósforo na minha área? Essa aqui foi a pergunta do Renato Souza, ele fez essa pergunta em um dos vídeos recentes que tem aqui no YouTube. E eu trouxe a pergunta dele para a gente poder conversar sobre esse assunto e explicar o que ele tem que fazer, tá bom? E aí, já quero te pedir que você se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo ou entrar ao vivo, você seja avisado. E tem vídeos novos quase todos os dias, você pode estar perdendo só pelo fato de não estar inscrito, tá bom? E aproveita também e dá o seu like. O seu like ele é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e entregue para mais pessoas. Vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. Olha só, ele fez o plantio de cacau sem utilizar fósforo no plantio. Isso aqui já é um problemão para a gente, mas vamos continuar. Ele disse depois que, fazendo análise de solo, o fósforo deu 0. Vou te confessar que essa é a primeira vez que eu vejo isso, tá? De dar 0, zerado de tudo mesmo. E agora ele está aplicando matéria orgânica, né? Esterco de cabra curtido, ele disse aqui, e também está fazendo a aplicação de fósforo. E aí a pergunta dele é se ele vai conseguir equilibrar o fósforo dessa área. Vamos por partes. A primeira coisa é que, assim, eu vou falar isso quantas vezes for necessário. Pessoal, não menosprezem a importância de fazer uma adubação de plantio bem feita. É o único momento que você tem para poder colocar o fósforo ali próximo ao sistema reticular. Você não vai ter outra oportunidade de fazer isso. Corrigir o solo, matéria orgânica e aplicar fósforo no plantio. É fundamental. Vocês não podem desprezar isso. Tá, mas ele não fez adubação de plantio e agora precisa resolver esse problema. O que eu faria nesse caso? Vamos lá. Ele já está fazendo uma aplicação de fósforo em cobertura junto com matéria orgânica. Perfeito, é por aí o caminho. Só que aqui tem um ponto que você não pode desprezar. É que você precisa fazer isso com planejamento. Por quê? Você precisa saber exatamente a quantidade de fósforo que você tem que adicionar por ano para você, primeiro, corrigir esse fósforo do solo e, ao mesmo tempo, disponibilizar o fósforo que a planta precisa nessa fase de desenvolvimento. E aqui entra um ponto importante. Se a gente pega um boletim de adubação da cultura do cacau, né, vai variar de acordo com a região, mas ele vai falar assim que por ano a gente coloca normalmente 90 quilos, 100, 110, 120 de fósforo em cobertura quando está em produção. Certo? Isso aqui dividido, parcelado, obviamente. Só que você não vai colocar apenas essa quantidade, porque essa quantidade seria para suprir a necessidade naquela fase específica, mas você tem aqui um déficit e esse déficit precisa ser corrigido. O que eu faria nesse caso? Eu faria aqui uma adubação em mão dupla, eu faria uma adubação fosfatada de correção e a adubação também em cobertura visando uma disponibilidade imediata. Como assim? Eu utilizaria uma fonte de fósforo mais barata, como fosfato natural reativo, por exemplo, em cobertura em área total, visando aí 40, 50, 60, 90, 100 kg de fósforo, depende. Por que eu falo depende? Porque depende de fato o que você vai conseguir na sua região. Uma coisa é teoria, outra coisa é o que você vai conseguir de fato na região de material para poder utilizar. Mas um fosfato natural reativo, mas não de qualquer jeito, colocaria ele junto com a matéria orgânica. Porque a matéria orgânica vai ajudar a proteger esse fósforo. Ele diz que está colocando aqui esterco de cabra, isso é esterco de cabra curtido. Eu colocaria por cima da matéria orgânica e faria pelo menos 1 a 2 adubações fosfatadas corretivas, certo? Visando aumentar o teor de fósforo desse solo de forma gradativa. Mas não seria apenas isso. Em paralelo a isso, faria a aplicação do adubo fosfatado solúvel também, como um MAP, um Super Simples, um DAP, aí depende do que você vai tem que calcular o que vale a pena aí para você, visando aí esses 90 quilos por hectare mais ou menos, né? Por quê? Porque eu preciso de uma adição de fósforo imediata também. Veja que esse aqui é um ajuste que a gente está fazendo, esse aqui não seria a melhor forma seria corrigir esse fósforo antes do plantio, mas já que ele não fez, a gente tem que resolver agora o problema. Vai dar trabalho, obviamente, só que se você visa realmente que essa lavoura de cacau que você está formando, ela te entregue resultado produtivo, você vai ter que dispor de trabalho e investimento, porque não tem outro jeito.
O fósforo é fundamental para o desenvolvimento da cultura e é um nutriente chatíssimo de ser trabalhado em cobertura. Por quê? Porque ele não tem mobilidade, ele fixa com facilidade. E aí a adição de matéria orgânica que você está fazendo aqui, ok, é fundamental. Continua fazendo essa aplicação de matéria orgânica o máximo que você puder, porque a matéria orgânica, além de melhorar a CTC do seu solo e todos os outros benefícios orgânicos, microbiologia, ela também diminui a fixação desse fósforo no solo e melhora a disponibilidade. Então, ou seja, esse aqui é um manejo que eu adotaria. Quando eu falo adotaria, agora depende do contexto do produtor, depende do contexto aqui do Renato, né, que fez essa pergunta, se ele tem condições ou não de fazer isso, se ele vai achar esses materiais disponíveis ou não. Eu falo isso porque eu fiz isso recentemente, inclusive numa lavoura nossa de café que nós implantamos. Mas, obviamente, tudo isso que eu estou falando em fazer depois em cobertura, eu fiz no plantio. Certo? Porque a gente estava com o teor de fósforo muito baixo lá, inclusive gravei um vídeo explicando como que estava essa situação, e aí sim, entrei com a aplicação, depois da correção do solo, né, de aplicação de calcário, entrei com matéria orgânica, sobre a matéria orgânica, entrei com fosfato natural reativo, depois entrei com fosfato solúvel, né? Porque essa era a condição, e resolveu o meu problema, tá? Então assim, adaptando aqui ao contexto do Renato, deve funcionar também. Beleza? Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? O que você faz? Comenta aqui embaixo, porque esse comentário, esse vídeo que eu estou fazendo para o Renato aqui, ele comentou num vídeo anterior. Então, se você tiver uma dúvida técnica ou prática como essa, você pode comentar aqui embaixo que eu vou separando aqui e num futuro próximo eu gravo um vídeo respondendo a sua dúvida. Combinado assim? Bom, e se você quer estudar junto com a gente, a Agricoline é a maior escola de cursos voltados para o agro na modalidade EAD do Brasil. Dentro da nossa plataforma nós temos tanto cursos profissionalizantes, que é ir para técnico, estudante, produtor rural, agrônomo, mestre, doutor, como também temos pós-graduações. Para você que já tem uma graduação como engenharia agronômica ou outro curso de graduação, você pode fazer as nossas pós. Nossas pós são 100% online, reconhecida pelo MEC, qualidade técnica altíssima, pós-graduação de verdade, onde você não apenas recebe o título de especialista, você de fato se torna especialista. Temos pós-graduações em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, proteção de plantas, que é manejo de pragas, doenças, plantas daninhas. Temos pós-graduação em fisiologia vegetal, temos MBA em agronegócio, muito curso interessante, que você pode conhecer clicando no link aqui embaixo ou acessando www.agricoline.com.br. No mais, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.